Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Wittenbergs, o Wittencast. E hoje falaremos um pouco sobre os dons espirituais. O que são, qual a sua função dentro da igreja, entre muitas coisas mais. E para o podcast de hoje, chamamos Jadson Targino. Por favor, pode se apresentar. E aí, pessoal, tudo certo? Eu quero agradecer aqui ao pessoal do Wittencast pela oportunidade de vir aqui no canal mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou da IAB, a Igreja Anglicana do Brasil. Sou seminarista. Finalizei agora o seminário e vou estar entrando no seminário anglicano, porque o meu primeiro seminário é um seminário carismático. Eu fiz teologia pelo Seminário das Assembleias de Deus. Sou estudante também de Ciências da Religião e esse é um assunto que me interessa bastante, até porque eu já fui, durante um bom período da minha vida, cessacionista. E embora eu tenha extremo respeito por diversos teólogos cessacionistas, hoje não é mais minha posição. E eu quero basicamente compartilhar aqui minhas descobertas com vocês a partir das minhas leituras em todo esse período aí que eu venho estudando sobre a temática, e não apenas estudando, como experimentando na prática, na vida cristã, na vida em comunidade. Eu espero trazer uma contribuição legal e de uma forma respeitosa, de uma forma que aí venha agregar tanto aqueles que não são carismáticos ou continuistas, como também venha a edificar e fomentar ainda mais aqueles que já têm uma posição formada. E se essa posição também for parecida ou até mesmo a mesma que a minha. Não se sabe, mas estamos aí, né, para edificar a todos. Mas então, começando a discutir aqui sobre o assunto dos dons espirituais, o que são exatamente os dons espirituais e para que eles existem no meio da igreja? Eu acho que essa é uma ótima pergunta, porque a gente já começa com a definição de termos, né? O que são os dons espirituais? Quais são e para que eles existem? Bom, de acordo com o que Paulo escreveu ali em 1 Coríntios, o capítulo 12, os dons espirituais são capacitações sobrenaturais concedidas por Deus à igreja visando o cumprimento de determinadas finalidades. Eles são presentes graciosos da Trindade para o seu povo. Aí, se vocês perceberem, anteriormente eu não disse fim no singular, mas finalidades no plural. Porque, embora todos os dons eles vão ter aí um objetivo comum, que é a glória de Deus, por exemplo, a verdade é que cada um deles também vai cumprir finalidades específicas. Fins estes que muitas vezes competem àquele dom em particular. Por exemplo, tanto o dom de cura como o dom do ensino, ao seu modo, eles vão edificar a igreja. Todavia, somente o dom do ensino realmente catequiza na doutrina dos apóstolos, e somente o dom de curar pode realmente aliviar as dores causadas por enfermidades. Nós podemos ver que existem dons que exercem efeitos mais chamativos e espantosos na realidade do que outros. Só que é bom a gente destacar que até mesmo os dons do Espírito que nos parecem mais comuns, como por exemplo o dom do ensino, eles são dotados de eficácia invisível, que tem o poder para corroborar para a salvação do homem. Coisa que, por exemplo, o ensino meramente natural de um professor de matemática ou até um filósofo pagão não tem, obviamente. Por isso, dizemos, como falado no início, que todo dom, sem exceção, até aquele que não chama tanta atenção, é uma capacitação sobrenatural. Alguns podem não ser extraordinários, no sentido de impressionar os olhos. Todavia, a gente tem que destacar aí que eles são de fato sobrenaturais, pois eles vão conceder ao homem aquilo que excede as capacidades naturais dele. Sobre a questão da distribuição dessas capacitações sobrenaturais, quem as efetua é o próprio Espírito Santo, quando a gente se refere à economia da Trindade, embora nós vamos ver também referências a Jesus e ao Pai no que se refere à distribuição, só que é a proeminência do Espírito Santo. Se a gente for conferir o texto já mencionado de 1 Coríntios, o capítulo 12, e os outros, como 1 Pedro 4, 10 e Romanos 12, a gente vai ter a realidade de que, assim como cada cristão é um membro do corpo de Cristo, cada cristão também tem uma particularidade, e essa particularidade é exatamente um dom. Em outras palavras, no que se refere à distribuição dos dons do Espírito Santo, os textos do NT já presumem
antecipadamente que cada servo de Jesus tem ao menos um dom espiritual para servir aos outros irmãos. Saindo um pouco dessa questão da distribuição dos dons e adentrando na questão do número de dons que existem, se a gente for somar todos os dons mencionados nas listas do Novo Testamento, que incluem os textos que já mencionei, e uma lista também em Efésios 4, podemos usar ao todo 22 ou 23 dons, certo? Só que a gente tem que destacar que essas listas, elas não devem ser vistas como exaustivas. Isso aí é ponto comum até entre teólogos cessacionistas e continuistas, né? A gente vai ter grandes exegetas como John Stott, John MacArthur, D.A. Carson, todos eles nos conduzindo a jamais supor que era o objetivo do apóstolo prover nessas passagens uma lista exaustiva de dons. Então, nada impede que hajam mais dons além do que os dons já elencados ali, certo? E dentre algumas funções comuns a todos os dons espirituais, nós podemos destacar: 1. Os dons eles promovem o evangelismo, conforme Atos capítulo 9, versículo 32 ao 43, e Marcos 16, do 17 ao 20. 2. Eles glorificam a Deus, conforme João capítulo 11, versículo 23 ao 47. E 3. Eles edificam a igreja, conforme 1 Coríntios 12, 7 e 14, 3. Os dons mais espantosos, aqueles que chamam mais a atenção dos nossos olhos, que envolvem curas, milagres e prodígios, por sua vez, eles autenticam o ministério dos apóstolos, conforme 2 Coríntios 12, 12. Embora essa não seja a sua única finalidade, eles de fato fazem isso, mas ela não é a única finalidade desse dom. Aqui é importante a gente destacar que algumas argumentações cessacionistas são falhas porque elas tentam restringir a função dos dons miraculosos a autenticar o ministério dos apóstolos, quando na verdade essa é uma das e não a única função dos dons. Então a gente não pode cometer aqui a falácia da inferência negativa, que é concluir a partir de uma mera afirmação a negação de alguma proposição. Então, da proposição de que o dom ele serve para autenticar, você não pode concluir que o dom só serve para isso. Então, essa é uma das e não a única função dos dons miraculosos, autenticar o ministério dos apóstolos. Enfim, nós vamos falar disso um pouco mais adiante, mas eu creio que eu aí já forneci um bom resumo que responde aí sobre a natureza dos dons, quantos são e para que eles servem. Como se dava os dons dentro do período apostólico da igreja? E quais eram os problemas que existiam com os dons? Muito boa pergunta, porque é o seguinte, muitas pessoas acham que o fato de que os dons espirituais, eles são dons espirituais, ou seja, do Espírito Santo, implica que eles só vão trazer benefícios à igreja. De fato, se o homem ele fosse perfeito, se o homem não fosse pecaminoso, todos os dons entregues pariam lucro, benefício. Só que a gente tem que entender uma coisa, que desde a queda, o homem, de maneira geral, ele tende a utilizar qualquer coisa que ele recebe de Deus mal, inclusive o livre-arbítrio, etc, etc. Então, isso vai incluir exatamente os dons, porque ele os dons mal, ele vai ter a tendência de utilizar os dons de uma maneira equivocada. E, obviamente, a igreja apostólica, não sendo perfeita e tendo falhas e precisando ser aperfeiçoada, também vai ter que ser corrigida no que se refere à questão do uso dos dons espirituais. Então, nós podemos saber pelas epístolas do Novo Testamento que o próprio Paulo, que era um doutor aos gentios, ele teve que lidar com problemas envolvendo essa questão em pelo menos duas igrejas, a de Corinto e a de Tessalônica. No caso de Corinto, conforme descrito em 1 Coríntios 14, existia uma ênfase desnecessária no falar em línguas e a necessidade de corrigir alguns equívocos, abusos litúrgicos envolvendo dons de elocução. Como causas dessas problemáticas, junto a D.A. Carson, nós podemos elencar pelo menos três coisas. 1. A escatologia hiperrealizada, que era uma doutrina que eles acreditavam que fazia com que eles pensassem que o reino já tinha chegado com toda a sua glória, todo o seu poder, e não havia mais nada para
Deus cumprir e realizar no que se refere à chegada do reino de Deus. Então, tinham coríntios, segundo alguns eruditos, que acreditavam até mesmo que eles já estavam semelhantes aos anjos. E como existia também naquele tempo um pensamento de que os anjos eles tinham seu próprio dialeto, era como se quando você falasse em línguas, você se assemelhasse aos anjos, até porque Jesus prometeu que seríamos semelhantes aos anjos quando o reino viesse. Por isso até mesmo que não vai existir casamento no céu, porque Jesus disse que nós seremos semelhantes aos anjos em Mateus 22. Apesar de que existem debates envolvendo essa questão, mas Paulo menciona a questão das línguas dos anjos em 1 Coríntios 13, e nós vamos ver alguns textos, né, da literatura ali do período intertestamentário que também vai fundamentar essa questão do dialeto dos anjos. Além dessa questão da escatologia hiperrealizada que Carson vai trazer, a gente vai ter também a questão da cultura religiosa local, que se a gente for pesquisar, a gente vai ver vários cultos religiosos que envolviam sacerdotes que quando eles entravam em transe, eles proferiam línguas estáticas, né? E também a gente vai ter a questão da cosmovisão helênica, né? Como terceira coisa aí que ajudou a piorar o problema, porque se você for ver, a fala era uma coisa muito importante para a cultura helênica. Tanto é que você vai ter vários oradores famosos, você vai ver uma ênfase na questão da oratória. Então a fala, de maneira geral, é uma coisa muito importante para a cultura helênica. Ajudaram aí a criar o contexto onde foi necessário corrigir abusos envolvendo os dons de fala, de elocução, profecia, interpretação de língua, etc. Além disso, né, desses problemas aí que eu já mencionei, haviam também problemas relacionados à autopromoção, partidarismo e desordem, que tirava basicamente os dons de sua finalidade e colocava para outras completamente diferentes. Já em Tessalônica, né, conforme descrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, haviam alguns erros no que se refere ao dom de profecia especificamente. Alguns crentes estavam desprezando as profecias, tornando necessário o apóstolo exortá-los a não desprezar as profecias. E já tinham outros crentes que estavam levando as profecias tão a sério que, mesmo sem examinar essas profecias, eles estavam começando a se desesperar e a abandonar os seus bens, trabalhos, famílias, casas, achando que era certo a existência de um perigo eminente que estava às portas, e não tinha nada disso. Né? Pelo menos não da forma como eles pensavam em 2 Tessalonicenses 2, 1 ao 3. Então a gente vai poder aprender muito com os erros dessas igrejas e aquilo que o apóstolo ensinou ao corrigi-las. Que a gente não cometa o mesmo erro aí dos tessalônicos, né? Basicamente aí recebendo qualquer tipo de profecia sem avaliar, sem examinar, sem comparar com o ensino da palavra de Deus, e também com os problemas de Corinto, né? Vigiando para a gente não tornar um dom melhor do que o outro e enfatizar dons espirituais ao invés do caráter e do fruto do Espírito Santo. Então, eu acho que tem muito mais que a gente pode aprender, mas infelizmente não vai dar para a gente explorar tanto aqui. Mas eu penso que a gente pode ver aí realmente a igreja apostólica chegou a se equivocar, mas o apóstolo corrigiu e nós podemos aprender com as correções. E como foi tratada a questão dos dons espirituais entre os pais da igreja? Olha, indiscutivelmente, a igreja apostólica era uma igreja carismática. Eu acho que ninguém discorda disso, nem mesmo os secessionistas. Se for sair um pouco da Bíblia e conferir os testemunhos extra-bíblicos, nós ainda podemos encontrar uma igreja vividamente carismática. Por exemplo, em alguns documentos da igreja desse período que não são apostólicos, como o Didaqué, nós vamos encontrar instruções para que a igreja deixe os profetas agradecer à vontade após a Eucaristia. No capítulo 10, no parágrafo 7, vai ser mencionado isso no Didaqué, que é o ensino dos 12 apóstolos. Então, esse agradecimento não era simplesmente uma fala, um discurso. Se a gente for ver na Sagrada Escritura, algumas vezes em que as pessoas estão simplesmente anunciando as grandezas de Deus e louvando a Deus, o escritor bíblico vai chamar isso de profecia. Então, por exemplo, as filhas de Filipe, né?
que profetizavam. A Bíblia vai trazer em algumas traduções, né, que as 4 filhas virgens de Filipe, elas anunciavam as grandezas de Deus. Então, existe aí uma comparação, uma analogia entre essas duas coisas. Parece que existia uma fala, um louvor inspirado pelo Espírito Santo que era proferido por indivíduos que eram conhecidos como profetas nesse período. Então, saindo do Didaqué, nós vamos encontrar no Pastor de Hermas, no capítulo 43, do parágrafo 8 ao 10, menções a profecias estáticas e espontâneas, que não tinham nada a ver com pregação, como alguns hoje tentam equiparar a profecia com a pregação, mas eram mensagens impulsionadas pelo Espírito Santo na congregação dos justos. Hermas vai até mesmo dizer que a verdadeira profecia é aquela que é quando o Espírito Santo fala e não quando o homem quer. Então, isso aí ressalta ainda mais a espontaneidade e o caráter estático dessa profecia que era feita ali, né? E existia ainda nesse período de Hermas. E Inácio de Antioquia, né, que é considerado aprendiz direto de vários apóstolos e sucessor de São Pedro, na carta aos Filadelfenses, o parágrafo 7, ele vai defender o episcopado com base numa profecia, uma revelação, uma mensagem direta de Deus, segundo o próprio dizer dele. É ele quem disse que ele recebeu uma profecia, e nessa profecia ele dizia: permanecei unidos ao bispo, ao presbitério e os diáconos. Então, ele vai basicamente usar o subterfúgio de um dom carismático, né? Falamos até então dos pais da era apostólica, século I, mas agora nós vamos entrar, dando continuidade, na era pós-apostólica da igreja antenicena, né? E nessa era, se a gente confere aí os escritos dos pais desse período, a gente vai ter um testemunho claro do uso e da continuidade dos dons, até mesmo os mais sobrenaturais. Do segundo século, podemos destacar, por exemplo, alguns nomes como Justino Marte, grande apologista, que disse em seu diálogo com Trifão: os dons proféticos permanecem conosco até os dias de hoje. Lembramos também do grande apologista da fé cristã contra os hereges gnósticos, Irineu de Lyon. Em sua obra Contra as Heresias, ele vai dizer: pois verdadeiramente, seguramente, alguns expulsam demônios, tanto que aqueles que foram purificados desses espíritos maléficos passam a crer em Cristo e se unem à igreja. Outros têm visões do que acontecerá no futuro. Eles as veem e proferem expressões proféticas. Outros, mais ainda, curam os doentes por imposição de mãos e eles ficam completamente curados. Até os mortos têm sido ressuscitados. É impossível enumerar os carismas que a igreja tem recebido em todo o mundo no nome de Jesus Cristo. Nesta mesma obra, Irineu vai testificar que haviam cristãos que falavam todo tipo de línguas. Tertuliano de Cartago, considerado o pai da teologia latina, nessa mesma vibe, digamos assim, ele vai chegar até mesmo pertencer a um movimento extremamente carismático do seu período, o montanismo, que até hoje é alvo de controvérsias na academia. Sem querer entrar aí no mérito de dizer se esse movimento era de fato bom ou ruim, a verdade é que boa parte do que sabemos sobre o montanismo vem dos seus adversários. E, sinceramente, pessoal, não sei vocês, mas eu não considero uma forma justa de conhecer a teologia de alguém conhecer essa teologia através da representação feita pelos seus adversários. Enfim, contra os hereges, em especial o herege Marcião, Tertuliano escreveu: e Marcião exibe, então, alguns profetas como esses, que não falam pelo juízo humano, mas com o Espírito de Deus, prevendo também fatos futuros e manifestando os segredos do coração, que ele produz um salmo, uma visão, uma oração, que isso provenha somente do Espírito, numa êxtase, abruptamente ou em algum momento que lhe tenha ocorrido uma interpretação de línguas, pois do meu lado, esses sinais aparecem sem qualquer dificuldade. Olha que interessante, para Tertuliano, esses sinais que eu mencionei, né, êxtase, interpretação de línguas, salmos, visões e orações produzidos somente pelo Espírito Santo, profecias que revelavam fatos futuros e segredos do coração, para ele. E esses sinais, eles apareciam na igreja sem qualquer dificuldade, né? Ele vai dizer: do meu lado, esses sinais aparecem sem qualquer dificuldade.
Além disso, ele vai argumentar contra o herege mencionando a manifestação do como um sinal de ortodoxia e desafia esse herético marcião a apresentar as mesmas manifestações espirituais que havia na Igreja de Cristo. Enfim, eu penso que esses testemunhos por ora são mais do que suficientes para comprovar que os dons não pararam no primeiro século, mas continuaram nos séculos seguintes. E a gente vai ter mais testemunhos e seria impossível enumerar tantos e tantos testemunhos que existem, né? Mas então, Jadson, como que a questão dos dons foi tratada entre os reformadores? De maneira geral, os reformadores eles foram um pouco insistentes em resistir aos dons do Espírito Santo. E isso, é claro, tem a ver com o contexto no qual eles estavam inseridos. Você vai ter dois grupos contra quais os reformadores batalharam e basicamente cometiam exageros pneumatológicos, exageros em relação aos dons espirituais. E esses grupos eram, primeiro, os católicos romanos e, segundo, os anabatistas, né? Tanto os anabatistas como os católicos romanos, em especial o movimento contra-reformista, argumentavam que a legitimidade do seu movimento vinha do fato de que o Espírito Santo continuava operando maravilhas no meio deles. Então, o contra-reformador geralmente citava, mas nós temos milagres, olha o tanto de milagres eucarísticos, e olha o que essas relíquias, o que essas intercessões aqui fizeram. Então eles argumentavam basicamente assim, eles diziam, como é que a reforma de vocês é legítima se vocês não manifestam esses mesmos sinais que nós manifestamos? Então, basicamente a argumentação deles era voltada para a questão de enfatizar os dons como autenticadores do ministério dos apóstolos. Se eles conseguissem provar de fato que os dons só serviam para autenticar o ministério dos apóstolos, não faria sentido exigir dos reformadores manifestar os mesmos dons. Afinal, como o próprio João Calvino escreveu na carta ao rei Francisco, né, como o evangelho que supostamente os reformadores pregavam era o evangelho dos apóstolos, e os apóstolos já haviam autenticado através dos dons aquele evangelho que eles estavam pregando, não havia necessidade de, para anunciar o mesmo evangelho que os apóstolos, manifestar mais dons. Então, basicamente, eles se precaveram dessa forma, né? Reduzindo a utilidade dos dons à autenticação do ministério dos apóstolos. Só que assim, a gente vai ter diversos estudos na atualidade, inclusive vai estar aí na descrição do vídeo, mostrando o fato de que Lutero e Calvino não eram assim tão contrários à atualidade dos dons como se pensa. Por exemplo, Lutero mesmo acreditava proferir profecias verdadeiras, enfim. Calvino, ele citava Lutero como um apóstolo. Quando ele ia explicar Efésios capítulo 4, né, ele dizia o seguinte, que se Deus quisesse, Deus ainda poderia suscitar apóstolos e profetas, e possivelmente Lutero era um desses exemplos. Então, assim, dizer que os reformadores eram cessacionistas no termo moderno do termo, os reformadores eram cessacionistas no sentido moderno do termo, eu acho que não é correto. Eles não eram tão assim contrários à atualidade dos dons como se pensa, apesar dessa resistência aos dons causada pelo contexto religioso que eu já mencionei. Mas não é basicamente isso. Excelente. Os dons são exclusivos do período apostólico? Como carismático de sou, eu sou tendencioso a dizer que eles não são exclusivos. Mas eu penso que existem motivos bíblicos, obviamente, para acreditar que eles não são exclusivos. E eu vou citar apenas um versículo, porque nós não vamos ter um extenso período de tempo aqui para discorrer sobre todos os embasamentos, mas eu acho que esse versículo aqui ele é fundamental para essa discussão. Escrevendo aos Coríntios, né, na sua primeira epístola, no verso 8, Paulo vai dizer, nenhum dom vos falta até a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa revelação se refere à segunda vinda de Jesus. E basicamente o que Paulo está dizendo é, olha, nenhum dom vai faltar para vocês até que Jesus volte. Nem se preocupem. Então, Paulo não está dizendo assim, olha, não vai faltar nenhum dom ordinário. Olha, não vai faltar dom de mestres, dom de socorro, dom de misericórdia, mas
tem algumas exceções. Não, ele vai dizer: nenhum dom vos falta até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu penso que esse versículo é um versículo chave nessa questão. A própria Bíblia, ela vai nos dizer, não apenas nessa passagem, mas em outras, como por exemplo, 1 Coríntios 13, do 8 ao 13, que até Jesus se manifestar, os dons espirituais continuam necessários e não vão faltar para a igreja. Além dessas questões que eu já mencionei, né, desses argumentos, veja que eu já elenquei, na primeira pergunta que você me fez, funções que os dons exercem na igreja. Se essas funções continuam existindo, como, por exemplo, a função de glorificar a Deus, a função de edificar a igreja, promover o evangelismo, etc., etc., não faria nenhum sentido Deus remover da igreja os dons pelos quais a igreja efetua essas coisas. Claro que não significa que Deus só efetua essas coisas através do dom de cura, o dom de milagre e tudo mais. Mas esses dons também fazem parte, juntamente com os outros dons, da edificação da igreja. Então não faria sentido Deus restringir, Deus remover, Deus retirar dons que abençoam a igreja de Cristo, né? Abençoam a igreja dele. Então, o ônus da prova, né, tendo em vista a forma como o Novo Testamento enfatiza os dons, as comunidades bem carismáticas e a utilidade dos dons, o modo como o Novo Testamento fala dos dons deixa claro que o ônus da prova deve ser de quem crê que os dons cessaram. É quem crê que os dons cessaram é que tem que manifestar os motivos pelos quais uma coisa tão natural, que era a manifestação dos dons naquele tempo, teria cessado no primeiro século. Mas eu creio que todos os argumentos que existem em prol de uma cessação dos dons no primeiro século, eles falham terrivelmente. Tendo em vista isso que eu já mencionei, né, de que o ônus da prova deve ser cessacionista e que existem argumentos positivos em prol da continuidade dos dons, eu queria agora elencar alguns dos argumentos que os cessacionistas geralmente usam e, a partir desses argumentos, eu queria aqui fazer alguns comentários rebatendo, né? Então, um dos argumentos que eles geralmente mencionam, né, para que os dons eles tenham cessado no período apostólico é um argumento baseado em 2 Coríntios 12, 12, onde lá vai dizer o seguinte, que a operação de milagres e curas e prodígios era sinal do apostolado. Então, basicamente, eles vão pegar esse versículo e vão dizer assim, olha, você está vendo os dons aqui, eles eram sinais do apostolado. Os apóstolos já morreram e não existem mais hoje, logo, esses sinais desapareceram com os apóstolos. Só que, em primeiro lugar, a gente tem que ter em vista algo, da inferência negativa. O fato de que um texto bíblico diz que os dons serviam para isso, nós não podemos só serviam para isso. E eu já mostrei diversos outros textos bíblicos que mostram que essa não era a única função do dom de cura, não era a única função do dom de operação de milagres. Então, para que esse argumento fosse válido, eu teria que demonstrar que essa era a única função, certo? Além disso, se os dons eles fossem somente sinais do apostolado, nós não poderíamos encontrar exemplos no Novo Testamento de dons miraculosos ocorrendo com pessoas que não eram apóstolos, né? E ali, fora o grupo dos apóstolos na Bíblia, no Novo Testamento, nós vamos encontrar diversos exemplos de pessoas comuns que não eram apóstolos exercendo milagres, prodígios e curas, etc. Nós vamos ter os seguidores de Jesus, né? Os 70 seguidores de Jesus que expulsavam demônios e curavam. Em Lucas capítulo 10, o versículo 9, o 19 e o 20. Nós vamos ter pelo menos 109 pessoas falando em línguas, né, ali no cenáculo. Nós vamos ter Estevão, Filipe, Ananias, que nenhum deles era apóstolo e eles operavam milagres. Destaque aqui para Ananias, que nem diácono nem evangelista é. Ele era um leigo comum e ele fez uma cura em Paulo, né? Nós vamos também ter os membros da igreja de Antioquia, que eles profetizavam e ouviam a voz de Deus. Isso é, obviamente, uma coisa miraculosa, né? Temos os seguidores de João Batista, que profetizaram e falaram em línguas, também coisas miraculosas. Também a questão das jovens solteiras e virgens em Cesareia.
Galácia, né, que realizavam milagres, em Gálatas capítulo 3, versículo 5. E os crentes de Roma, Corinto e Tessalônica que profetizavam e também manifestavam os dons espirituais. É muito estranho você olhar para toda essa evidência no Novo Testamento e querer dizer que somente os apóstolos faziam milagres. Somente os apóstolos eram dotados desses sinais miraculosos. Não parece que isso é uma inferência bíblica, mas parece que é um conceito pré-concebido que eu levo para o texto. Outro argumento que é bem comum que os cessacionistas utilizem é dizer o seguinte, que os dons de poder só eram necessários durante o período de fundação da igreja, porque eles chamavam a atenção para a pregação apostólica. Só que é o seguinte, o ofício de apóstolo que os 12 tinham, a pregação apostólica, ela permanece sendo feita. Os nossos pastores, os nossos missionários, os nossos obreiros, eles pregam tão somente a mensagem dos apóstolos. E quando eles chegam em qualquer lugar, seja na igreja local ou em seja na sua igreja local ou em qualquer outro lugar onde o evangelho ainda não tenha sido anunciado, a mensagem que eles pregam é a pregação apostólica. Para que as pessoas prestem atenção na pregação apostólica e essa pregação apostólica seja confirmada, os dons, eles continuam sendo necessários. Se foram necessários para os apóstolos, quanto mais para nós, porque o evangelho, ele permanece tendo a necessidade de ser anunciado não apenas em palavras, mas com o poder do Espírito Santo. Outro argumento que geralmente os cessacionistas vão utilizar é que os dons, eles vão permanecer até a conclusão do cânon do Novo Testamento. E, sinceramente, esse é um argumento muito artificial, porque não tem nada na Bíblia que ligue o período de funcionamento dos dons à existência do cânon. Não tem nada que linke uma coisa a outra na Escritura. E entender aquela palavra o perfeito de 1 Coríntios 13 como cânon é completamente anacrônico, porque Paulo não tinha em mente um cânon. Nenhum cristão daquele período tinha em mente um cânon do Novo Testamento. O cânon do Novo Testamento ainda estava sendo composto. Os apóstolos não sabiam quantas cartas eles iam escrever, o que é que ia entrar e o que não ia entrar. Então, assim, é muito anacronismo, certo? Tentar entender o perfeito ali de 1 Coríntios 13 como o cânon. E até sensacionistas como Richard Gaffney reconhecem essa falha argumentativa. Não me parece um argumento legal esse argumento do cânon, primeiro porque o conceito de cânon ainda sequer existia, o cânon do Novo Testamento, né? E também não existia também um cânon definido do Antigo Testamento, até porque o cânon do Antigo Testamento que nós temos hoje na nossa Bíblia, ele é o cânon do Concílio de Jâmnia, né? Era um concílio judaico. Então, realmente não faz sentido, porque a gente vai cometer um anacronismo, além de que o perfeito ali em 1 Coríntios 13 se refere à manifestação de Jesus. É Jesus que é o perfeito quando ele se manifestar. A fé não vai ser mais necessária, etc, etc. Só vai permanecer o amor. Outro argumento que geralmente os cessacionistas vão utilizar, né? Eles vão dizer que no próprio período bíblico os dons já começaram a cessar. Nós podemos ver isso, por exemplo, pelo fato que Paulo não conseguiu curar Timóteo e nem Trófimo no final da sua vida, né? E isso aí vai estar relatado lá em 1 Timóteo 5:23 e em 2 Timóteo 4:20. Só que o que eles falham em entender nesse contexto é que isso aqui não prova que os dons estavam cessando. Só prova que o apóstolo ou qualquer pessoa que tinha o dom de curar, ele não exercia o dom de curar ao seu bel prazer. Existe a soberania de Deus e o impulso do Espírito Santo para que você chegue até a pessoa que vai ser curada. Curou a todos. Jesus, que era Deus e quando andava no meio de nós, havia cidades que ele não curava. Por quê? Existia a questão da incredulidade, às vezes não era questão do trabalhar de Deus. Enfim, existem muitos motivos pelos quais alguém que tem o dom de cura, ele não pode sair curando a todos, né? Se nem Jesus curou a todos, porque eu devo exigir que aquele que tem o dom de cura, cure a todos, né? Então,
Outro argumento, eles vão dizer que Jesus, ele profetou, os operadores de milagres dos últimos dias seriam todos falsos profetas. E isso é uma mentira, né? Jesus, ele nunca profetizou que todo operador de milagre dos últimos dias seria falso profeta. Ele vai dizer que existirão alguns operadores de milagre que são falsos profetas. A gente tem que tomar cuidado. Uma pessoa não tem apenas que manifestar milagres. Ela tem que ter a doutrina correta. Então, esse argumento é bem falacioso, né? E, por fim, eles vão dizer o seguinte, alguns vão usar um argumento histórico, né? Que é dizer que não há relatos de operação dos dons espirituais da Igreja dos Apóstolos até o começo do século XX. Só que isso aí também é falacioso, porque a gente já acabou de ver várias evidências de que os dons continuaram a ocorrer no século II e do século II em diante. Então, eu acho que não existe nenhum bom motivo para você acreditar que os dons cessaram, mas existem vários motivos para você acreditar que os dons permanecem. Me senti lendo a Suma Teológica agora. Porque eu saí respondendo cada objeção, né? Os dons espirituais diminuíram de intensidade nos dias de hoje? No que se refere a essa questão de se os dons diminuíram ou não de intensidade, eu penso que isso é uma coisa muito subjetiva, porque, veja, se você é de uma comunidade como eu, que é carismática, você não vai ter essa impressão de que os dons diminuíram de intensidade, porque eu sempre estou vendo algum milagre, alguma profecia, manifestação de línguas, etc. Mas se você faz parte de uma comunidade que não é carismática, que não tem muito essa questão dos dons, não é comum, você vai ter essa impressão. Mas vamos supor aqui que é de fato os dons espirituais eles diminuem de intensidade ao longo da história da igreja até os dias de hoje. A gente tem que ponderar que existem fatores que podem estar ocasionando isso e muitas vezes não é o Espírito Santo que parou de agir, mas nós que temos impedido o agir do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que nós podemos extinguir o Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses 5:20. 5:20 ao 23. E a Bíblia também vai dizer, lá em Atos, capítulo 7, o 7 e o 51, que nós podemos resistir ao Espírito Santo. Então, fatores como, por exemplo, a incredulidade podem ser empecilhos espirituais para que o dom se manifeste, porque o Espírito Santo, normalmente, ele vai agir aonde as pessoas recebem o seu agir com bons olhos, onde as pessoas abraçam o agir do seu Espírito Santo, ou onde as pessoas abraçam o agir do Espírito Santo. Então, além da incredulidade, né, que é uma das maneiras de você resistir aí ao agir do Espírito Santo, a letargia espiritual, que é a questão da falta de santidade, do mau uso dos dons, falta de leitura e aplicação da palavra de Deus. A letargia espiritual também é uma forma de você acabar fazendo com que os dons parem de se manifestar, porque naturalmente, se o corpo de Cristo começar a adoecer, ou até mesmo deixa de existir em um determinado local, os dons que são dados ao corpo de Cristo param de ser manifestados naquele local. E por fim, além da incredulidade e da letargia espiritual, a gente também tem que ponderar a questão da soberania de Deus. Deus não é obrigado a manifestar todos os dons do Espírito da mesma forma em todos os lugares. Então, tem todas essas questões que a gente deve levar em consideração. Existem propósitos pelos quais às vezes Deus faz em determinados lugares os dons se manifestarem mais do que em outros. Enfim, tem todas essas questões aí. Mesmo se os dons diminuírem de intensidade, com certeza isso não tem nada a ver com cessação ou os dons desvanecendo. Com certeza tem alguma outra questão que envolve aí essa diminuição de intensidade, digamos assim. A intensidade dos dons, que você já comentou, está ligada ao trabalho de missões? Com certeza está, porque nós vamos ver vários textos no Novo Testamento falando sobre esse link das missões e os dons, né? Em Romanos capítulo 15, versículo 19, Paulo vai afirmar que anunciou o evangelho entre os gentios, não apenas com palavras, mas em poder, milagres e prodígios. Existe toda aí uma ênfase no Novo Testamento em demonstrar a utilidade dos dons para autenticar a mensagem pregada e chamar, evangelisticamente falando, a atenção das pessoas para o que se vai pregar.
Além disso, o missionário é chamado não apenas para ser instrumento de salvação das almas das pessoas, mas também de salvação do seu corpo. Quando você cura, você salva o corpo de alguém, você redime o corpo de alguém. Então, quando a gente pega todas essas informações e a gente corrobora isso com o testemunho de muitos missionários, nós podemos dizer que muito provavelmente Deus abençoa com muitos dons aqueles que fazem missões. Sim, foi tiro e queda. O dom de línguas. Como ele foi tratado dentre os pais da igreja, os reformadores, e como é tratado hoje na modernidade? Olha, temos que ser justos, certo? A interpretação majoritária na história da igreja é que os dons do Espírito Santo, que Paulo menciona e Lucas menciona, se referem a idiomas humanos. Só que a maioria das pessoas que acredita que ali se refere a dons de idiomas humanos, né? Línguas como idiomas humanos, elas também acreditavam em uma coisa chamada jubilação. O que é a jubilação? A jubilação no período patrístico e chegou até nós é a crença de que às vezes o Espírito Santo pode impulsionar determinados crentes a falar palavras ininteligíveis como uma manifestação do estado de espírito da pessoa. E essa manifestação desse estado de espírito, ela é tão intensa que você acaba perdendo a conexão entre as palavras. Você não, durante esse período dessa manifestação espiritual, você não liga muito para a sintaxe, etc, etc. Então, é como se fosse uma oração que você faz diretamente a Deus, que transcende os signos do idioma meramente convencional. Questão da jubilação em vários pais da igreja, mas eu faço menção especial aqui a Orígenes. Quando Celso ele vai disputar com Orígenes, ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que os cristãos não deveriam ser respeitados porque alguns dos cristãos falavam uma linguagem que era ininteligível muito alto, ficavam gritando palavras ininteligíveis e adorando a Deus assim. Então Celso vai desmerecer os cristãos por causa disso. E Agostinho, no livro 22 da Cidade de Deus, no capítulo 7, o parágrafo 2, ele vai relatar também um caso de uma pessoa que estava ali num momento de um fervor espiritual, aliás, de uma só pessoa não, de várias pessoas. E essas pessoas, elas falavam com um fervor tão grande, com um êxtase tão grande, com palavras sem sentido, mas você via uma alegria tão grande, uma adoração a Deus tão intensa que ele ficou impressionado. Então, assim, nós vamos ter esses testemunhos e vários outros testemunhos ao longo da história da igreja desse tipo de linguajar estranho, que repentinamente acometia aqueles que estavam orando ou adorando a Deus, em alguns contextos. Então, eu penso o seguinte, que independente se esse dom, né, a prática da jubilação, se refere ou não ao dom de línguas que é mencionado pelo apóstolo Paulo e por Lucas, eu acho que de qualquer forma a gente ainda tem o pentecostalismo, de certo modo, resgatando outra dimensão da oração que foi exposta pelos pais e muitas vezes a gente acabou perdendo. Por quê? A gente tem uma visão muito racionalista da adoração, como se Deus estivesse restrito às sintaxes do nosso idioma para que ele recebesse uma adoração. Se fosse assim, como é que um mudo poderia adorar a Deus, por exemplo? As crianças adoram a Deus com seu pensar, né? Os bebês que não conseguem proferir palavras ainda, balbuciando, eles conseguem agradar a Deus. Então, restringir a adoração correta a Deus à fala ordenada logicamente e sintaticamente, eu acho que não me parece uma coisa legal. E me parece que o Espírito Santo veio sobre determinadas pessoas com essa capacidade de jubilar, né? E eu particularmente penso que 1 Coríntios Paulo tem em vista, sim, um dom ali da glossolalia. Não simplesmente uma xenolalia, mas uma glossolalia, que é as línguas aí que os pentecostais creem. Mas aí eu não vou me preocupar muito em fazer uma defesa, até porque eu vou deixar na descrição do vídeo, né, um livro onde as pessoas podem aprender mais sobre esse assunto. Eu acho que no livro as pessoas vão poder conhecer melhor a argumentação. Mas basicamente a gente vai encontrar isso aí.
Os pais da igreja, em sua maioria, interpretavam o dom de línguas como dons idiomáticos, mas ao mesmo tempo não descartavam a jubilação, que era uma adoração a Deus, uma fala inspirada e estática que era ininteligível, não tinha palavras, digamos assim, né? E quanto à língua dos anjos, Jadson? Olha, basicamente eu vou dizer a mesma coisa que eu disse quando eu estava expondo a situação de Corinto. Base cultural a gente tem para afirmar que existe uma língua dos anjos. Inclusive, existe um debate entre os próprios rabinos sobre esse assunto. Os rabinos debateram muito se os anjos eles falavam um dialeto parecido com o nosso ou se eles falavam um dialeto sobrenatural, diferente do dialeto que os seres humanos faziam. Então, existem muitas referências que eu também poderia citar aqui. Eu vou preferir também deixar um artigo sobre o assunto, onde vocês podem conferir as fontes direto nas referências primárias, né? Mas existem muitas e muitas referências judaicas a essa questão das línguas dos anjos. Não é só o apóstolo Paulo que menciona. Então, eu penso o seguinte: com certeza, se existe uma língua dos anjos, ela não é uma linguagem literal. Por quê? Primeiro que, quando a gente fala em idioma, a gente fala o quê? Numa articulação vocal que emerge de alguém que possui cordas vocais. Nenhuma pessoa que não tem cordas vocais fala, no sentido de que um ser humano fala, por exemplo. E os anjos, como Santo Tomás bem fala na Suma Teológica, eles não têm corpo. Eles são incorpóreos. Eles não têm falange, não têm cordas vocais, não têm faringe. Então não faz sentido os anjos terem uma linguagem literal como a nossa. Então, assim, eu penso que é uma grande metáfora para um linguajar que ultrapassa aí a sintaxe, a lógica da estrutura normal de uma linguagem convencional. Movimentos carismáticos e quais foram as suas consequências? Quando a gente fala de movimento carismático, a gente fala principalmente desses últimos movimentos aí do século XX, né? Nós vamos ter pelo menos 3 ondas do pentecostalismo, e uma delas afetou inclusive as igrejas históricas. E eu acho que, de maneira geral, esses movimentos carismáticos, nessas ondas carismáticas, eles resgatam muitas coisas que o fundamentalismo acabou lançando fora, né? Nós vamos ter na igreja pelo menos 3 veias, 3 rios do Espírito que vão andar juntos: o da liturgia, o da palavra e o do carisma. O fundamentalismo de muitas igrejas acabou por tirar a autoridade do Espírito Santo em conduzir direta e imediatamente a igreja em muitas questões que não estão diretamente declaradas na Escritura. Então você vai ver, por exemplo, muitos fundamentalistas que rejeitam, por exemplo, o calendário litúrgico porque não está na Bíblia, também rejeitam certas festividades e práticas pentecostais simplesmente porque não está na Bíblia. Aquela prática muitas vezes nem contradiz algo que está na Bíblia, mas para o fundamentalista tem que ser removido simplesmente porque não está na Bíblia. E nesse sentido, por exemplo, o movimento litúrgico e o movimento pentecostal andam muito juntos, porque para esses 2 movimentos o Espírito Santo pode conduzir a igreja em muitas questões que não estão diretamente declaradas na Escritura, e não há problema nisso, entendeu? Além disso, o movimento carismático, além de, digamos assim, ser um antídoto contra esse tipo de fundamentalismo, ele serviu também para ressaltar a universalidade da igreja, né? Já dizia Santo Irineu que onde está a igreja, o Espírito ali está, e onde está o Espírito ali está a igreja. Então, o movimento carismático, de certa forma, ajudou a fomentar o ecumenismo. E o ministério carismático, né? O rio carismático da igreja também ajudou a lembrar o povo de Deus de que o próprio Senhor Jesus Cristo ele não está restrito ao ministério legalmente ordenado, o ministério que sucede os apóstolos, digamos assim, para que ele possa agir. Embora, é claro, esse seja o meio ordinário pelo qual ele costuma agir. Mas o fato de ser o meio ordinário pelo qual ele costuma agir não significa que é o único meio, e o movimento carismático resgatou isso. Então eu penso o seguinte, resumindo, né? São ênfases muito importantes e só tendem a corroborar e acrescentar com os movimentos da palavra e litúrgico, e principalmente esse último. Então, se a gente souber retirar as coisas boas que foram trazidas pelo movimento carismático, né, os movimentos carismáticos,
a gente vai ver que muito do que eles ensinaram, na verdade, só tende a ajudar a corroborar com a liturgia e com a palavra de Deus. Então, resumindo, né? O movimento carismático ele ajudou a ressaltar as falhas do fundamentalismo e achar que tudo tem que estar na Escritura. Ajudou também a ressaltar a universalidade da igreja, promovendo o maior ecumenismo, e também mostrou que Deus não está restrito ao ministério legalmente ordenado, embora esse seja o meio ordinário de Deus agir. Então é isso, pessoal. Muito bom. Agora, se quiser dar algumas últimas considerações sobre o tema, Jadson, pode dar. Então eu quero mais uma vez agradecer a todo o pessoal do Vintencast pela oportunidade. Eu penso basicamente no que se refere à questão dos dons, que os dons jamais deveriam ser alvo de controvérsia na Igreja de Cristo. Os dons são presentes do Espírito Santo. E existe um ditado que diz assim: cavalo dado não se olha os dentes. A gente não deveria estar reclamando ou brigando por causa de presentes. Presente é para você receber, utilizar e acabou. Então, que nós possamos, mediante tudo quanto foi exposto, pesquisar mais sobre o assunto, nos aprofundar mais nesse assunto e não apenas isso. Que esse conhecimento não fique apenas guardado teoricamente em nossas mentes, mas reverbere na nossa prática e sejamos cristãos que utilizem mais os dons espirituais para a glória de Deus e conduzam as pessoas à edificação em Cristo e a glorificar o nome dele. Então eu peço por gentileza que vocês confiram todas as fontes que vão estar aí. Mais uma vez repito, na descrição deste vídeo, e qualquer dúvida sobre fontes ou referências bíblicas ou interpretação de determinadas passagens, podem deixar aí nos comentários que eu vou ter o carinho de responder a todos e indicar materiais. Mas eu penso que se vocês puderem conferir todas as referências aí que vai ser deixado na descrição do vídeo, vocês já poderão ter acesso a tudo quanto eu trouxe aqui em fontes primárias. Então, é isso. Que Deus abençoe a sua igreja e que ele continue derramando dons sobre a igreja de Cristo. Que aqueles que são cessacionistas possam continuar sendo utilizados nos dons que eles já receberam de Deus, que até mesmo o cessacionista tem dons e é utilizado com dons do Espírito Santo, e que os continuistas continuem nessa mesma ênfase e continuem estudando. E tenham amor para saber dialogar e instruir os irmãos em Cristo que pensam diferente deles. Que os cessacionistas também tenham paciência com a gente e tentem entender o porquê nós acreditamos que os dons permanecem. Então é isso. Isso é tudo, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Jadson por ter participado aqui conosco agora e por ter aceitado também o nosso convite, que ele possa aparecer mais vezes aqui. Também gostaria de agradecer ao Gabriel, que é o nosso editor, e agradecer a todos que ouviram até aqui. Claro, os avisos de sempre, não deixem de deixar o seu like, o seu compartilhamento, se inscrever se ainda não for inscrito, e também seu feedback nos comentários, porque isso nos ajuda muito a estar trazendo conteúdo novo para vocês. Isso é tudo por hoje, Deus abençoe a todos, até mais.